é imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Seja bem-vindo, senador Sérgio Moro. Muito obrigada pela presença. Senador, estima-se que em 2024 o crime cibernético custa ao mundo impressionantes 9 trilhões e meio de dólares. Se fosse um país, seria uma das maiores economias do planeta. O senhor faz parte da Subcomissão de Defesa Cibernética e, além disso, o senhor teve uma experiência pessoal de ter sido vítima de um crime cibernético de grande repercussão nacional. O que mudou para o senhor, a partir dessa experiência, no cuidado que o senhor tem com os seus dados e os dados da sua família? Renata, é um grande prazer estar falando aqui nesse programa do Senado. Olha, em 2019 houve de fato, enquanto eu era ministro da Justiça, um ataque hacker ao meu telefone celular. Não conseguiram o que queriam, mas havia uma vulnerabilidade no sistema de telefonia que era explorado por esses criminosos para invadir vários dispositivos. Como nos meus sistemas eu usava aquele fator de dupla proteção, eu não cheguei a ser atingido, mas outras pessoas, né, foram atingidas e aquilo gerou toda aquela polêmica, toda aquela situação. Existe uma migração, assim como nós começamos a fazer cada vez mais nossas atividades no mundo virtual, no mundo cibernético, nossas atividades econômicas, nossas atividades sociais, nosso lazer, também os criminosos migram as suas atividades do mundo real para o mundo virtual. Então, o crime cibernético hoje, por exemplo, fraudes bancárias, gera muito mais prejuízo do que o roubo a banco. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos despreparados para essa realidade. Nós temos que avançar muito em matéria de proteção de cibersegurança e de organização e governança dessa matéria. Senador, o Brasil é considerado um alvo preferencial para ataques cibernéticos, né? Numa lista de países mais visados do mundo, o Brasil fica em segundo lugar há mais de 10 anos. O senhor pode explicar por que isso acontece? Olha, talvez pelo fato da digitalização já avançada entre nós, especialmente no sistema financeiro. Então, por exemplo, nós temos os meios de pagamento Pix, que acabou se popularizando. Nós temos uma utilização frequente dos meios digitais para a prática de diversos atos da atividade econômica. E, claro, o Brasil tem uma larga população, então é natural que seja também um dos alvos preferenciais desse mercado. O que nós temos que fazer, e a meu ver isso que é importante, é ter uma organização melhor em relação a esse tema. Eu tenho, por exemplo, tentado estimular o setor privado para se auto-organizar para compartilhamento de dados e informações. Vou te colocar aqui uma questão, Renata. Quem faz um cyberataque, por exemplo, num e-commerce, como a Magalu, às vezes é o mesmo que vai fazer no Mercado Livre. Magalu e Mercado Livre investem em cibersegurança. Isoladamente, né? Isoladamente. Mas a ameaça, muitas vezes, é a mesma. Se unissem esforços, compartilhassem dados, compartilhassem inteligência, isso propiciaria um grande avanço. Então, uma experiência que nós visitamos, a comitiva de senadores, que é extremamente interessante. Só para contextualizar, o senhor viajou com uma comitiva de senadores da Subcomissão de Cibersegurança do Senado aos Estados Unidos. Exatamente. Não é isso? E aí, liderada pelo senador Esperidião Amin, foram vários senadores. Senador Esperidião Amin, que é o relator da subcomissão, né? Exatamente. Então, existe essa entidade lá, por exemplo, em Pittsburgh, que é o NCFTA, que é um centro, uma ONG, que surgiu a partir do setor privado. Eles têm mais ou menos 200 membros.
do setor privado e depois chamaram também do setor público. E o que eles fazem? Um compartilhamento de informações em tempo permanente e real, seja com presença física no centro, ou seja através da presença virtual. Então é mais ou menos como se a Magalu e o Mercado Livre, se essa experiência fosse aqui, tivessem representantes no mesmo local da área cibernética e, por exemplo, olha, sofremos um ataque, são essas as características, alguém mais sofreu esse mesmo ataque? Aí eles colhem todas as informações, compartilham esses dados e repassam para a área de law enforcement. Até é interessante que, embora tenha nascido no setor privado, hoje você tem lá também representantes do setor público. Nós tivemos a oportunidade de falar com a equipe do FBI presente naquele centro. Então veja como é uma dinâmica interessante, porque permite, né, que as empresas compartilhem informações, dados, às vezes de ataques e ameaças comuns, e rapidamente passe esses dados também para as autoridades encarregadas da investigação e persecução e repressão desses atos. Além de compartilharem soluções para essas cyberameaças, porque você não está totalmente seguro. Você pode até investir em proteger, por exemplo, os dados dos seus clientes, mas às vezes os dados dos seus clientes também estão com outra entidade dentro do mercado. E essa entidade pode estar vulnerável, e se eles conseguirem os dados lá, eles podem utilizar esses dados contra você. Até porque as pessoas às vezes repetem as senhas, repetem os dados em sites diferentes. E essa experiência, o senhor acredita que ela é replicável, essa experiência que o senhor observou nos Estados Unidos, o senhor acredita que ela é replicável no Brasil? Certamente, até porque... Com adaptações igual? Como que o senhor imagina que isso pode acontecer? Certamente, até porque um ponto importante é que ela nasceu de uma iniciativa do setor privado. E depois veio o setor público. E o custo, já que ele é diluído entre várias empresas, não é um custo significativo. No fundo, mesmo que você aumente o investimento ao máximo, você não consegue resolver o problema da ameaça da cibersegurança se você não tiver compartilhamento de informações e compartilhamento de dados. Por isso que as empresas brasileiras do setor privado têm que se auto-organizar. Nós queremos ser um estímulo a essa auto-organização. Temos falado já, né, com algumas entidades do setor privado representativas, como a FEBRABAN, e vamos tentar construir um embrião. Agora, é importante também que o poder público, seja o governo federal, seja os governos estaduais, também tenham a disposição de participar dessa experiência. E isso vai ser via projeto de lei ou é uma mobilização? Olha, isso é necessário mais uma ação material do que propriamente uma ação legislativa. Do ponto de vista legislativo, o que é essencial para o Brasil, isso tem que ser de uma demanda também do GSI, a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança, com foco mais em questões relacionadas à segurança nacional e proteção de dados, e principalmente infraestrutura crítica. Porque essa entidade privada, essa organização do setor privado que nós estamos defendendo, o objetivo é mais fazer face aos crimes cibernéticos. Por exemplo, fraudes, estelionatos bancários, roubo de propriedade intelectual, ransomware, que é uma grande ameaça dos tempos atuais, enquanto que uma agência, a meu ver, de cibersegurança nacional, o objetivo dela é mais vinculado a questões de soberania nacional, de proteção contra ameaças externas e principalmente questões de infraestrutura crítica. É claro que existe uma certa intersecção nesses temas em determinados momentos, porque, por exemplo, um ataque maciço ao setor bancário, ainda que seja com o objetivo de obter ganhos econômicos, cybercriminosos, pode levar a uma afetação de questões relacionadas à segurança nacional. Então existe uma intersecção entre esses dois temas. E quando o senhor fala de infraestrutura crítica, quais são as ameaças? Por exemplo, você pode ter ataques a distribuidoras de energia elétrica, né? Você pode ter ataques maciços a empresas fornecedoras de água, né? Então esse tipo, aeroportos. Olha, você teve, por exemplo, recentemente, não foi um cyberataque, mas você teve um problema mundial por uma deficiência de um programa de antivírus que paralisou diversos aeroportos no mundo inteiro. Não foi um ataque cibernético,
foi uma falha, né, de um sistema operacional, mas é ilustrativo do que pode acontecer se nós ficarmos vulneráveis a esse tipo de ameaça. Por exemplo, um ataque aos aeroportos brasileiros que paralise os sistemas de controle de voos, né? Você imagina o caos que isso gera para o país naquele determinado momento. Hoje, em matéria de investimentos em defesa, né, investimentos militares, é imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética, porque uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Todos os equipamentos militares hoje dependem de sistemas cibernéticos de certa sofisticação para funcionarem. Então, infelizmente, né, eu creio que nós estamos ainda vulneráveis, embora também temos ciência de que as Forças Armadas têm programas nessa área que são relevantes. E qual a contribuição do Congresso nessa área, o senhor acredita? Para a Agência Nacional de Cibersegurança, precisa de legislação, né? Nós precisamos providenciar uma legislação. Agora, como é a criação de um órgão vinculado ao Poder Executivo, a iniciativa é do Poder Executivo. Então, nós temos que esperar o governo federal atual. Não sei se essa é uma prioridade, me parece que não, embora existam pessoas dentro do governo federal, especialmente ali no GSI, que estão muito entusiasmadas em apresentar, veem a necessidade da criação dessa agência, né? Mas o governo federal como um todo tem minhas dúvidas se é prioridade. Se tiver a apresentação desse projeto, é importante que o Congresso se debruce sobre ele rapidamente, né, para que a gente possa ter essa agência criada. Não, aqui nós temos que ser muito parcimoniosos na criação ou da expansão na máquina pública, já que, infelizmente, Renato, nós temos um problema fiscal. Mas para essa matéria realmente é imprescindível, que não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Essa é uma das críticas dos especialistas, né? Que pequenos negócios, governos locais, muitas vezes olham para a cibersegurança como um gasto a mais e não como um investimento em proteção, né, dos seus dados. Como o senhor vê a questão? É imprescindível fazer esses investimentos. Nós tivemos também, nessas reuniões que fomos aos Estados Unidos, tivemos reuniões interessantes, bastante interessantes em Washington, e tivemos uma exposição lá que foi bastante estarrecedora sobre o problema do ransomware, que é o sequestro de dados. Inclusive, eles têm uma força-tarefa anti-ransomware que eles organizaram nos Estados Unidos, também o setor privado, para lidar com esse problema. E um relato que foi bastante perturbador foi ouvir que hospitais, né, norte-americanos estavam sofrendo ataques para captura dos dados dos clientes, dos pacientes, e aí só devolve mediante pagamento de um resgate, né? O sequestro que tinha antigamente, lembra? Mas agora sendo feito de maneira cibernética. E você imagina um hospital paralisado com os dados dos seus pacientes nas mãos de criminosos. De que dados o senhor está falando? Resultados de exames, prescrições? Tudo, né? Normalmente essa prática do ransomware vai pegar os dados dos clientes e deixar fora do alcance das autoridades, dos agentes do hospital. Então se perde o histórico do paciente. Esse histórico pode gerar o prejuízo primeiro de você não saber exatamente como dar continuidade ao tratamento, mas do outro lado também pode ser utilizado para expor dados privados do paciente publicamente. Você imagina dados sensíveis muitas vezes, né, de uma pessoa pública, de uma pessoa privada, que não quer que esses dados entrem no domínio público. Então o problema é preocupante, nós precisamos nos organizar e nesse ponto temos que fazer justiça aqui aos Estados Unidos, que eles estão muito mais avançados. Inclusive existem outras organizações que reúnem setores, do setor privado mesmo, setores, né, específicos, para enfrentar essas ameaças. Tudo naquela ideia, se a ameaça é geral, não adianta só eu me proteger, todos têm que estar a salvo. De certa maneira, a gente pode fazer um paralelo ao que a gente teve na pandemia. Não adianta só você se proteger, se, né, você não tiver numa pandemia de uma nova doença, se você não tiver as pessoas em geral imunizadas, o vírus continua a se replicar
e se espalhar. Por isso que é preciso, frente às ameaças cibernéticas, proteger de uma maneira geral todo o setor. Por isso que o compartilhamento é essencial. O senhor fala em uma agência central ou o senhor fala em centros distribuídos pelo país? Não, nós precisamos ter uma agência central que coordene esforços do país inteiro nessa área de cibersegurança. Porque hoje você tem, por exemplo, você tem um órgão, você tem um setor no Ministério da Justiça que trata de crimes cibernéticos. Inclusive, eu passei por lá, tinha uma equipe que cuidava de determinados crimes. Você tem uma equipe de combate aos cybercrimes na Polícia Federal. Você tem nas diversas polícias estaduais, normalmente delegacias relacionadas a enfrentamento de cybercrimes. Mas você não tem uma coordenação geral. E como eu disse, aí aqui até tem uma questão interessante, porque às vezes o cybercriminoso pode estar fazendo ataques de Fortaleza para São Paulo, ou vice-versa, de Porto Alegre para o Macapá e vice-versa. Então a questão territorial em relação a esse crime, ela praticamente não conta. Se você não tem esforços conjuntos e coordenação, como é que você vai proceder, né? E a expectativa de punição, né, senador? Porque o número de crimes cibernéticos é elevadíssimo. Eu recebo 4, 5 ligações telefônicas por dia, simulando que são telefonemas do banco, por exemplo. Né? E isso, milhões de brasileiros recebem todos os dias ligações. Qual a expectativa que a gente pode ter em relação à punição para esse tipo de crime? Penso que nós devíamos também rever a legislação para ter penas mais severas para desestimular esse tipo de crime. Mas eu sou daqueles que acreditam que o mais importante é a certeza da punição do que a severidade da punição. No fundo, precisamos dos dois. Então tem uma instrumentação. Mas a parte de enforcement, de investigação, de aplicação ainda, ela precisa avançar muito no Brasil. Vamos reconhecer que esse tipo de crime é difícil, de ser apurado, porque exige um rastreamento com quebras de sigilo virtual. É bastante complicado. E hoje nós temos o problema da inteligência artificial. Renato, esses dias, 1 mês, 2 meses atrás, eles estavam aplicando um golpe utilizando um vídeo com a minha pessoa, que foi manipulado. Mas o vídeo mais ou menos dizia que tinha um prêmio. Todo brasileiro tinha obtido um crédito no Serasa por conta de uma cobrança indevida. E aparecia eu, falando, um vídeo deturpado, manipulado, desse crédito aos brasileiros. E muita gente me procurou, perguntando se o vídeo era real. Eu nem estava sabendo disso, depois fui ver, nossa, que absurdo. Mas aí a pessoa entrava no link que tinha que entrar e tinha que dar os seus dados. Então era um golpe, um phishing, phishing, desculpe, que eles tratam, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Senador, durante a audiência pública que o Senado fez com vários especialistas em cibersegurança, o Rafael Gonçalves, da Trellix, que é uma empresa privada de segurança cibernética, ele apontou a falta de mão de obra qualificada como um dos principais desafios na área do Brasil. Que medidas o senhor imagina que podem ser feitas para lidar com a questão? Olha, uma das possibilidades, esse centro em Pittsburgh que a gente visitou, isso é interessante. Um dos objetivos dele não é só coordenar esses esforços de compartilhamento de informação de inteligência, mas também de promover treinamentos. Então, nós até chegamos lá e pudemos assistir lá salas de aula no qual estavam sendo ministrados cursos e aulas, treinamento de cibersegurança para pessoas do setor privado. Então, nós precisamos ter isso mais aqui no Brasil. De fato, é uma mão de obra muito qualificada e muito rara no Brasil. Então, a criação dessa agência nacional ou a criação de uma entidade do setor privado podem também ter, entre as suas atribuições, promover esse treinamento especializado. E, claro, também nós deveríamos buscar incentivar e estimular que as faculdades, que as universidades tenham também cursos específicos de cibersegurança dentro ali dos seus currículos, seja nos cursos de informática, ou seja em cursos
que tem alguma relação com essa área específica. Essa colaboração ela já é feita de certa forma, né? É ainda de maneira muito, como se diz, precária e não numa base permanente. Então, houve um acordo com o NCFTA de enviar um agente lá, que passa um tempo, mas nós temos que aprofundar, né? Não tem a formalidade necessária. Até tem um acordo formal, mas ainda isso foi uma iniciativa voluntariosa que depende da permanência dessa vontade para que as coisas prossigam. O ideal é que nós criemos órgãos próprios que tenham essa presença permanente, esse compartilhamento permanente de informações. Senador, e que propostas o senhor imagina que podem ser oferecidas de suporte a pequenos negócios e governos locais, por exemplo? A partir dessa agência nacional, a partir dessa entidade, né, que a gente defende a criação, você pode ter aí uma rede de comunicações, naquela ideia de que todo mundo precisa estar protegido. E se você tem calcanhares de Aquiles aí espalhados, de certa maneira você também está vulnerável. Aquele exemplo que eu coloquei, você imagina assim, ó, Banco X tem um sistema de cibersegurança excelente, tá? Então os dados dos seus clientes estão protegidos. O Banco Y nem tanto. Só que o indivíduo tem conta tanto no Banco X como no Banco Y. Utiliza os mesmos dados e as mesmas senhas. Aí o Banco X, o cybercriminoso não consegue, mas no Banco Y ele consegue todos os dados. Aí com aqueles dados, ele consegue acessar os dados do cliente no Banco X. Então acaba não resolvendo. Por isso que esse compartilhamento de informações, né, de soluções, é extremamente importante. Por isso que as pessoas às vezes recomendam, olha, utilize senhas diferentes para os sites. Claro que a vida das pessoas vira um inferno, porque é tanta senha que tem que, né, decorar e tudo, e as pessoas chegam uma hora que cansam, né? É impossível. Mas, por exemplo, alertas de vazamento de informações. Volta e meia a gente recebe alertas, né? Talvez tenha recebido já, Renato, dentro do seu smartphone, na rede de computador. Olha, essa sua senha apareceu no vazamento de dados, né? Esses sistemas de alertas também são importantes, né? Muitas vezes eles estão sendo feitos pela própria companhia, se for um smartphone, por exemplo, a Apple, ou Samsung, se for a outra, mas é importante que você tenha gente responsável por fazer esse tipo de comunicado ao mercado de usuários. Senador, e falta uma campanha educativa mais robusta também? Sim, a primeira proteção para esses cyberataques é o próprio indivíduo, né? Então precisa ter muito cuidado as pessoas que lidam com isso, mas é claro que o grande problema muitas vezes é a utilização desses mecanismos. Os fraudadores são muito hábeis, né? Os estelionatários são muito hábeis para enganar as pessoas. Então existe uma série de técnicas que eles utilizam, né, para burlar esses mecanismos de controle. E acontece até de gente preparada, muito preparada, cair nesses golpes, né? Uma das coisas comuns que eles fazem é simular uma situação de urgência. Lembro no passado, não sei se chegou a acontecer com você, Renata, mas tinha uma época que um golpe de telefone era ligar para alguém e dizer, olha, tua filha, teu filho, tua mãe foi sequestrada e não sei o quê. Ou colocava alguém para gritar, né? Mãe, pai, para quem estava atendendo o telefone. Exatamente, e a pessoa ficava ali num desespero, não pensava, né, com serenidade o que estava acontecendo e acabava muitas vezes caindo no golpe. É o equivalente hoje que você recebe um e-mail lá, urgente, né? Entre em contato imediatamente com não sei quem, com não sei o quê, clique aqui para não sei o quê, né? Quando tem qualquer comunicado para você urgente em letras garrafais, tem que desconfiar. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos sobre a importância da conscientização em relação à cibersegurança e a necessidade de uma abordagem coletiva para enfrentar essa ameaça? Bem, primeiro, né, para o cidadão, tem que se proteger, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto e duvidar, né, muitas vezes, de contatos ou mensagens recebidas, sem que até o cidadão tenha tomado a sua própria iniciativa. Preservar os seus dados com segurança, utilizar muitas vezes aqueles mecanismos de dupla proteção para aplicativos, que isso acaba sendo uma camada extra de cuidado. Para as empresas, né, tem que investir
proteger os dados dos seus clientes de maus usos e tem que principalmente se auto-organizar. Claro que a gente gostaria que o governo, que o Estado resolvesse todos os problemas dos indivíduos e, de certa maneira, o combate aos cybercrimes faz parte das atribuições do Estado, mas não espere as ações do governo para se proteger, porque a vítima é você. Então você tem que investir e, do outro lado, o importante é compartilhar informações. A gente tem muitas vezes receio, a empresa tem receio de comunicar uma ocorrência, que acha que pode ferir a sua reputação e ela perder clientes ou até valor de mercado, mas se não criar um ambiente seguro de compartilhamento de dados e informações, isso vai ficar muito difícil, porque você está favorecendo o surgimento de outras vítimas e o fortalecimento dos criminosos. E para o governo, chegou a hora do governo, e isso que o governo tem que fazer, encaminhar um projeto de lei para uma Agência Nacional de Cibersegurança. Eu sou oposição a esse governo atual, mas claro que causas republicanas, causas que sejam do interesse público, nós colocamos toda a questão de oposição de lado. O que importa aí é trabalhar para o bem do país. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi um prazer aqui.